a Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Voltei. Vamos a uma breve meditação. Você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 a o 16. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Trazer uma palavra de ânimo aí para todos vocês que estão me vendo e me ouvindo. Vamos à leitura da Bíblia. Tudo que você ouvir por aí, irmão, ou até aqui nas redes sociais ou mídias sociais, veja se está na Bíblia. Não saia acreditando em qualquer coisa, não. Porque tá cheio de inventador por aí, cheio de defraudador. Pessoas que falam que nem tudo é o que está escrito. Entendeu? Fique muito atento mesmo. Vamos à leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus, que diz assim: livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Meu Deus. Glórias a Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, conta a história de homens, mulheres, crianças e anciões que perseveraram até o fim. Conta a história de seres humanos que entenderam que precisava da salvação e buscaram como ter esta salvação. Ao analisar a Bíblia Sagrada, se você olhar nos detalhes, vindo do Gênesis até o Apocalipse, existe um ser que procura atrapalhar o ser humano para que este ser humano não venha salvar a sua alma. A oportunidade, irmão, para a salvação da alma é única. E uma vez perdida essa salvação, fica impossível torná-la a salvar-se novamente. Por isso que a Bíblia diz, vou mudar até o instrumental aqui, irmão. Estou sentindo um toque de Deus muito bom aqui agora. Vou mudar o instrumental. Glórias a Deus. Por isso a Bíblia diz, irmãos: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. A Bíblia também diz o que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma. A Bíblia também diz o que adianta você granjear muito. Vai morrer e vai ficar tudo aí. Por isso, meu amigo e minha amiga que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento ao vivo, a coisa mais importante neste mundo é ter a salvação da alma. Você pode granjear, você pode ter bens, você pode ter herança, você pode ter dinheiro sobrando ou não tendo nada, mas o mais importante é você ter a salvação da alma. Porque a Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Às vezes, a pessoa fica apegada a A, B, a C, às vezes a pessoa fica apegada ao material, ou então às vezes a pessoa se deixa se persuadir por demônios. Estamos numa luta espiritual, irmão, do jeito que você nem possa imaginar. Porque o diabo e os demônios têm feito de um tudo
para que o ser humano não venha entender o plano da salvação, ilude o homem e a mulher com o mundanismo. E as pessoas não se apegam às coisas de Deus, mas olham para esse mundo para um prazer aparente, passageiro. E se perderes a salvação em vida, do outro lado da vida não tem mais como se salvar. E a Bíblia diz aqui, no versículo 13, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo nelas e abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Qual é a tua maior promessa, irmão? Qual é a tua maior promessa? É os bens materiais? Não! É o mundanismo? Não! É a proposta de Satanás e o demônio? Não! Qual é a tua maior promessa? É a salvação da tua alma. É você ter certeza que você vai morar no reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz, irmão, examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Você precisa compreender o que a palavra de Deus diz, o que Deus ainda tem para você e o que você ainda resta para fazer neste mundo. A minha parte, eu estou fazendo. Diante de tantos altos e baixos, diante de tanta perseguição e luta, diante de tanta conversinha fiada, mas eu tenho perseverado até o fim, porque nós temos que entender que nada nesse mundo pode substituir a salvação da alma, porque a salvação da alma é a coisa mais importante do que qualquer coisa nesse mundo, no universo ou em qualquer galáxia que existe. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Que promessa é essa? Promessa material, bem material. Só que eles preferiam, além do material, eles preferiam mais a salvação da alma. É só nós raciocinar, irmão. Nós procuramos entender o que é a nossa vida humana nesse mundo. Você tem que trabalhar 30 dias para ganhar um mísero salário mínimo. E desse salário mínimo você tem que se desdobrar para pagar luz, pagar água e pagar conta, comprar comida para dentro de casa e saciar a família. Só que esses morreram na fé, sabendo que do outro lado da vida existe coisa melhor do que o salário mínimo, existe coisa melhor do que o bem material, existe coisa melhor do que estar nessa carne. Então eles preferiram se desprender da carne e virar uma alma viva e ser levado pelos anjos ao paraíso. Imagine agora, irmão. Imagine agora se você partir dessa vida para outra e Deus te perguntar: o porquê que eu vou deixar você entrar no céu? Qual seria a tua resposta? Aonde está a tua mente? Aonde está o teu coração? Aonde estão os teus olhos? O que você bebe? Do que você se alimenta? O nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que tratar desse corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Meu amigo, minha amiga, faça de tudo para se salvar. Esse é o recado que eu tenho para te dar aqui hoje. Não perca a salvação da tua alma. Porque do outro lado da vida, quando estiver lá, se não se salvou, não tem como voltar. É só nós olharmos em Lucas capítulo 16, quando o rico pede para voltar. E o que o pai Abraão lhe diz? Tarde demais. O rico, quando estava lá no inferno, segundo que está em Lucas 16, ele lembrou dos parentes, lembrou da família e lembrou dos irmãos. Eu tenho 5 irmãos, pai Abraão. Se ele tem 5, é sinal que ele era o 6º. Deixe que algum dos mortos vá lá e avise para que ele não venha para esse lugar de tormento.
No livro de Lucas está bem claro, ao partir dessa vida para outra, se não partir salvo, vai descer direto para ser atormentado por Satanás e os demônios. Só terá direito ao paraíso, só terá direito à salvação aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que se desprenderam realmente desse mundo e não viveram segundo os desejos da carne, segundo a ilusão de Satanás e os demônios e segundo as mentiras do mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa e a sua consciência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa mesmo, irmão, e passa muito rápido. Olha isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, olha isso aqui, ó, barba branca, olha isso aqui, ó, cabelo branco, ó. É porque eu não tenho vaidade, irmão. Senão eu tava só pintando aqui, ó. É idade jovem idoso. Quer dizer, uma jovem idoso. Glórias a Deus. Tempo passa, irmão. Tempo voa. E outra, hein? A Bíblia diz que esse tempo que está passando, Deus vai requerer da tua vida e da minha vida. Por isso que lá em Eclesiastes capítulo 3, deixa eu ver aqui, Eclesiastes diz assim, ó: e Deus pede conta do tempo que passou. O que tu tem feito com o tempo que Deus te deu? O que você tem feito? No livro de Isaías diz assim: o que vós tem feito com o vosso passatempo? E no livro do Apocalipse diz: e cada um foi julgado segundo as tuas obras. Tem pessoas que, para disfarçar, diz assim: não se deve julgar o próximo, Deus é amor. Realmente, Deus é amor, ele não julga ninguém. Mas o que Jesus falou? Eu não julgo a ninguém, mas as palavras que eu tenho pregado há de julgar a muita gente no último dia, no juízo final. Vai lá, lê lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, o que está escrito lá? E cada um foi julgado segundo as suas obras. Cadê o amor de Deus ali? Era para salvar a pessoa de qualquer maneira. Vai precisar abrir livro para quê? Cuidado com os falsificadores. Cuidado com aqueles que são amorosos. Eles só pregam amor. O juiz de Deus, você nunca ouviu falar sobre o juiz de Deus. Você vai esperar morrer para ver? Já viu aquela história? Tá pagando para ver ou quer morrer para ver? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. É melhor se consertar agora. Ou vou esperar atravessar dessa vida para outra para se consertar? Cuidado, hein? Você não sabe o que vai acontecer. Vários amigos meus se foram. Amigos pregadores, cantores, pastores, conhecidos e não conhecidos se foram. Com vírus, com enfermidade, com doença, com infarto, com acidente. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te para te encontrar com o Senhor vosso Deus. Aí o versículo 14 diz assim, ó: porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Quando aceitamos a Jesus, nós não vivemos mais para esse mundo. Se você vive para esse mundo, meu irmão, você ainda não nasceu de novo. Porque quando você aceita Jesus, os teus pensamentos mudam, o teu comportamento muda, tudo em você muda. Você não vive mais para esse mundo. Você não tem mais o sentimento desse mundo, você tem o sentimento de Deus. E qual é o sentimento de Deus? Louvar, cantar, tocar instrumento, ler a Bíblia, pregar, dar testemunho. O que você tem feito? Porque os que assim dizem claramente mostram que busca uma pátria. Busca uma pátria, não é várias pátrias. Que pátria é essa, irmão?
A pátria celestial, o reino dos céus. Jesus falou: o reino de Deus está entre vós. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, o que eu tenho observado, as pessoas se desviando com a facilidade, botando a culpa em A, em B e C. Se eles conhecessem realmente a Bíblia, e se os pastores realmente estivessem ensinando a verdade, essas pessoas iam pensar 1, 2 ou 3 vezes antes de desviar. Porque a Bíblia fala, irmão, a Bíblia é bem clara. Eu gosto de ir nos detalhes da Bíblia. Eu sou pesquisador da Bíblia, irmão, desde 1997. Eu não sou piolho para ir pela cabeça de ninguém. E também não sou papagaio para repetir aquilo que estou ouvindo. Eu vou ver se está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não vou aceitar, irmão. Mas eu vi na Bíblia, está escrito assim, que quando a pessoa aceita Jesus, Deus afasta aquele demônio que acompanhava a pessoa. Você ouviu falar sobre isso? É que tem uns irmãozinhos aí, umas irmãzinhas, que não se pode tocar na palavra Satanás ou demônio, que pra que isso? Vai estragar o culto. Ou então tem alguns pastores que parece que tá fechando com o inimigo, tá fechando com o inferno, e não gosta de pregar contra Satanás e os demônios. Mas a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, aquele demônio que acompanhava a pessoa, ele afasta. Aí a pessoa recebe o quê quando o demônio sai? A presença de Deus e o Espírito Santo. Muda de vida, vive em novidade de vida. Mas a Bíblia diz, se a pessoa vier a se desviar, ah, meu Deus do céu, coitado desviado. Se o teu pastor não te avisou, meu amigo, eu estou te avisando aqui agora, você que está desviado aqui nas redes sociais, você que está desviado aí, que acha que é fácil se desviar, o diabo está dando corda, os demônios estão dando corda, na hora certa vai puxar. E que Deus tenha misericórdia de te dar mais uma oportunidade, porque com o mundo espiritual não se brinca. Eu estou convertido desde 1997. Desde 1997 até hoje, o diabo tem me atacado. Os demônios têm tentado me tirar da igreja. Mas o que a Bíblia diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não vai ser fofoca, mentira, perseguição, calúnia, processo judicial, cara feia que vai nos tirar da igreja. A Bíblia diz, a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. O plano da salvação é a coisa mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Milhares de almas estão queimando no inferno nesse exato momento. Milhares de almas que é a oportunidade para voltar e não tem mais. Veja na Bíblia o que significa a palavra inferno e o porquê que Jesus tocou tanto nesse assunto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mostrou o caminho da verdade. E quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus anunciava, os demônios junto com Satanás tentavam atrapalhar. E Jesus usava o poder de Deus e expulsava Satanás e os demônios. Mas voltando ao assunto desviado, aceitou Jesus, Deus afasta aquele demônio. Se a pessoa viesse desviar, também está escrito assim, a Bíblia diz que aquele demônio que saiu, ele volta, e não volta sozinho. A Bíblia diz que ele traz mais 7. E a Bíblia ainda diz assim, o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Antes melhor não ter conhecido o caminho do que o conhecer e não fazer conhecido. Estou desde 1997 servindo a Jesus. O diabo e os demônios têm destruído muitas vidas. Ano passado, um pastor amigo meu se desviou. Companheiro de rádio, isso aí já é outro. Foi pro mundo por causa
de sentimento diabólico. Não vou entrar nos detalhes, mas eu vou contar o que eu vi e ouvi. Eu estava naquele trabalho de libertação. Eu havia pregado 2 vezes na igreja dele. Na terceira vez eu fui lá. E o trabalho dele era a obra de libertação. Orar pelas pessoas, as pessoas eram curadas e ele expulsava os demônios. Mas nesse dia, eu vi quando ele foi expulsar. Eu estava lá, eu vi e ouvi. Eu vi e ouvi. Quando ele foi expulsar o demônio paralisou, olhou na direção dele e falou assim. Eu tenho isso comigo guardado até o dia de hoje. O demônio falou assim para ele: você tem me dado prejuízo. Várias vidas têm se salvado, mas tu me aguarda. Há um projeto no inferno, e nesse projeto eu vou te derrubar. Eu vou te atacar em 2 tempos que você não vai perceber. E aí eu vou arrancar tua espiritualidade e vou te jogar no mundo. Eu estava no altar, irmão. Eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça. E Deus me deu a interpretação daquilo ali. Quando terminou o culto, ele orou, expulsou o demônio falou: vou sair, mas tu me aguarda. Já está próximo, eu vou te destruir. Aí o demônio saiu daquela vida, a vida ficou liberta, só que ele se esqueceu de dobrar a vigilância. Aí o que aconteceu? O demônio botou o projeto em ação. Só que antes disso eu cheguei até ele e falei assim: pastor, fica na torre da vigilância. Eu estava no altar, eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Eu sei que o diabo é mentiroso, mas ali ele estava falando a verdade, ele não estava mentindo. Há um projeto de destruição para te derrubar e fechar essa igreja. Aí ele balançou a minha cabeça. Que é isso, meu Jorge? Você tá começando agora, você tem muito que aprender. Eu falei: pastor, eu tenho estudado muito sobre isso. Vigia! Tempo andou. Esqueci, ele esqueceu. Segui minha vida, ele seguiu a dele. O diabo concretizou o projeto de destruição. Atingiu ele no primeiro tempo. A espiritualidade dele começou a esvair. Aí depois atingiu de novo no segundo tempo. Eu não vou contar os detalhes aqui, irmão. Não vou contar. Entendeu? Não vou contar. Nesses 2 tempos que o demônio atacou ele, atingiu ele, arrancou a espiritualidade dele, ele não suportou, abandonou a igreja e foi para o mundo. E começou a peregrinar no mundo. E nisso que ele estava peregrinando no mundo, eu nem sabia que ele estava desviado. O culto lá na minha igreja terminou tarde, era quase meia-noite e eu fui embora para casa. Nisso que eu fui embora para casa, no meio do caminho, eu vejo o pastor deitado no chão, rasgado e sujo. Quando eu olhei, eu falei: eu não acreditei que era ele. Eu cheguei pertinho e falei: meu amigo, o que você está fazendo aqui, rapaz? O que houve? Você é um grande homem de Deus, pregador do evangelho. Peguei meu terno de linho, taquei no chão e sentei em cima. Porque nós não temos nada, irmão. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui não é nada. Roupa não é nada. Daqui a pouquinho a gente está sendo enterrado aí. Isso aqui, essa matéria aqui vai começar a se desfazer. Os bichos vão começar a comer a nossa carne. Eu não estou mais esquentando mais nada nessa vida. Peguei meu terno de linho e taquei no chão. Fiquei 1 hora conversando com ele. Rapaz, volta, rapaz, você é uma bênção. E ele: eu quero morrer. Eu não tenho mais força, eu não quero mais voltar, eu quero morrer. Ele tentou suicídio 3 vezes e não conseguiu. Aí ele me contou, irmão, o que foi que aconteceu. Meu irmão, é que eu não posso contar aqui que eu tô ao vivo. Gente, a Bíblia fala assim: aonde tiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Tome muito cuidado, hein? Aonde está teu coração, hein? O nosso coração não pode estar em filho,
O nosso coração não pode estar em mulher, o nosso coração não pode estar em bens materiais, o nosso coração não pode estar em sobrinho, em neto, em vizinho, em carro, no emprego. O nosso coração tem que estar em Jesus. O coração dele estava na situação que ele me contou. E com isso o diabo achou brecha e atravessou e derrubou aquele homem, tirou aquele homem da igreja. E o que aconteceu? No mundo, ele morreu, cheio de enfermidade, a igreja fechou, e hoje eu estou aqui contando essa história. Por isso que você tem que se apegar a Deus. Você não tem que se apegar à circunstância dessa vida. Olha essas pessoas que nós lemos aqui na Bíblia, irmão. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe. O bem material está quase me alcançando, tá? Mas, Jesus, Deus, bem material não. Eu quero a salvação da alma. Eles preferiram mais ter alma salva do que ficar pegado a essa vida. Aí o versículo 14 diz, porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 15, e se na verdade se lembrasse daquela da onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Quem é que não se lembra de onde saiu, irmão? Como diz aqui no versículo 15 de Hebreus, capítulo 11, versículo 15, quem não se lembra de onde saiu? Todo mundo aqui que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento é ex alguma coisa. Você sabe de onde Deus te tirou? Você tem dado testemunho da verdade? Você tem testemunhado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou você é aquele tipo de pessoa? Flamengo! Jesus! Não, Jesus não! Flamengo! Filme! Jesus! Não, Jesus não! Filme! Novela! Jesus não! Novela! Você apresenta mais o mundo do que Jesus! Ele te tira lá de fora, te converte, te transforma, te purifica, te dá paz, e você não tem coragem de falar de Jesus, de postar um versículo aqui nas redes sociais, de contar o teu testemunho, de pregar a verdade. As almas estão se perdendo, estão indo para o fogo do inferno, e Deus vai requerer da tua mão. Tá pensando que Deus não vai cobrar, não? Ninguém tá nesse mundo à toa. Turista é só o diabo. Nós somos peregrino e estrangeiro na terra. Turista neste mundo é só o diabo. Tá lá no livro de Jó. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Então turista é só o diabo. Nós temos que cumprir a nossa missão até o tempo em que ele vai nos recolher para o reino dos céus. A verdade está aí, ó. E se na verdade se lembrasse daquela da onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Como diz assim, ó, teria oportunidade de tornar, porque você não é obrigado a servir a Deus, não, meu amigo, minha amiga. Se quer ir para o mundo, vai. Vai com Deus ou vai com o diabo. Veja o que é melhor para você. Por isso que está dizendo aqui, a Bíblia é bem clara, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu lá na igreja, eu explico muito bem, lá na minha igreja, não obrigue ninguém a vir para cá, e nem fique cobrando a ninguém para estar no culto. A pessoa tem que ter o desejo, o prazer de vir à igreja. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Por isso lá eu ensino assim, não fique cobrando as pessoas para vir para a igreja. Deixam elas vir de livre, espontânea vontade. Salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você, nem você vai dar conta de mim. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer na igreja. Eu sei o que eu tenho que fazer na igreja. Eu vou lá para glorificar, adorar, bendizer ao Senhor. Agora, se as outras pessoas não sabem o que tem que fazer na igreja, eu não posso fazer nada. É falta de leitura da Bíblia. Falta de buscar. Falta de compreender que a vida nessa vida é passageira. Aí o versículo 16 diz assim, ó, mas agora,
Desejo uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Meu amigo, minha amiga, escapa-te pela tua vida. Se você morrer agora, daqui a 3 meses as pessoas não vai estar nem aí lembrando mais de você. Morreu, gente, já foi. Vamos tocar a vida, já foi. Já foi. Para que chororô, já foi. Já foi embora. Entendeu? É assim. É assim nesse mundo. O máximo que as pessoas vão lembrar é 3 meses, 4 meses se lembrar. Porque tem gente que fala assim, já foi tarde, demorando a partir, rapaz. Apega-te com Jesus. Acorda. A Bíblia diz o quê? Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. A vida nessa vida é passageira. Olha, esses olhos aqui já viu muita gente partir. Eu já fui em diversos enterros. E quando a gente sai do enterro, a gente sai consciente. Daqui a pouquinho somos nós. Por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios, diz assim, é melhor estarmos num velório do que numa festa. E eu fiquei um bom tempo pensando, acho que o autor exagerou ali no livro de Provérbios, melhor estar num velório do que numa festa. Quem é que vai curtir numa festa? Aí tempos depois eu fui raciocinado aí, devido aí a vários enterros de conhecido e não conhecido. Aí eu fui entender que quando a gente sai do cemitério, sai consciente. Olha, fulano se foi, daqui a pouquinho sou eu. Eu vou me ajeitar os meus botões, eu vou me ajeitar com Deus. Eu quero ir pro céu. Porque a Bíblia diz que é céu ou inferno, é salvo ou perdido. Você que tem que determinar para onde que você quer ir. Qual é o melhor caminho para você? É ir para o céu ou ir para o inferno? Não é eu que determino. Eu tenho que fazer a minha parte, pregar a verdade. Agora decidir é você que tem que decidir. As mensagens que eu prego lá na minha igreja, todas elas são registradas, todas. Desde quando eu me converti, em 1997 até hoje, eu tenho registrado as mensagens que eu tenho pregado, testemunhado e falado da parte de Deus. São mais de 500 mensagens que estão lá no YouTube. Só falando a verdade, mostrando a verdade. Eu sei que eu não posso perder tempo, que a qualquer momento Jesus vai nos recolher, ou o arrebatamento da igreja vai acontecer. Ele vai vir buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. O que tu tem preparado? E para quem será? Aqueles que já se foram salvos, tá melhor do que nós. Você sabia disso? Já tem 4 meses que eu perdi um amigo meu que é cantor evangélico. Eu entrevistei ele na emissora de rádio. Ele esteve lá na minha igreja cantando e pregando. E tivemos aqui conversando. E ele também chegou a me entrevistar na rádio que ele trabalhava também. Ele me entrevistou na rádio dele. E eu levei ele na rádio do trabalho e entrevistei ele também. Já são 4 meses que ele se foi. 4 meses. Coronavírus levou ele. A permissão de Deus para ele poder ir embora? Pergunta se alguém mais lembra dele por aqui. Só quem está lembrando sou eu. Estou falando aqui. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu entrevistei ele, gostava muito dele, um rapaz que cantava bem, um rapaz simpático, um rapaz educado, humilde, não era famoso, mas era humilde. Mas são 4 meses, já se foi. Daqui a pouquinho sou eu, daqui a pouquinho é você. E o que tu tem feito com a tua vida? Examine-se você, olha para você mesmo e veja o que você está fazendo. Escapa-te pela tua alma. Tenha dó de você mesmo. Aí agora, recentemente agora, foi um pastor amigo meu. O vírus levou. E o recado que o familiar mandou para mim, falou assim, irmão, não precisa mais orar não. Seu amigo se foi. Tá num lugar melhor. As lágrimas desceu, porque eu gostava muito desse pastor. Foi com ele que eu aprendi o dom e o ministério da pregação
pregando com ousadia e autoridade, sem ficar ouvindo a regras estabelecidas por fariseus, escribas, herodianos. Glórias a Deus. Veja lá as mensagens. As mensagens que eu prego, tá tudo lá no YouTube. Couro come lá, ó, lá na igreja lá. Palavra purinha do início até o final. Bíblia 100%, sem mistura. Sexta-feira mesmo agora eu falei, gente, esse negócio de quem tá aqui tem que ir lá e o de lá tem que vir cá. Se vocês quiserem ir, amém. Agora eu não vou mais entrar nessa. Porque vocês aqui estão acostumados a se alimentar de mocotó, estão acostumados a se alimentar com feijoada. Lá só está servindo miojo, uma palavra sem pé e sem cabeça. Vou falar só isso aqui para terminar, irmão. 2 irmãos estavam brigando. Isso eu ouvi essa história lá no meu trabalho. 2 irmãos estavam brigando. O da igreja cheia estava criticando da igreja vazia. Só tinha pouquinha gente. Aí o da igreja vazia ficou triste por isso. E ele foi embora. Nisso que ele vai embora, o Espírito Santo falou com ele assim: meu servo, volte lá e dê a resposta a ele. E ele nunca mais vai escarnecer de você. Ele, qual é a resposta, Senhor? Essas são as palavras que você dará a ele. E ele voltou. Aí o irmão da igreja cheia começou a rir. Aí ele falou assim, olha só, Deus mandou eu te falar. Sabe por causa de que a tua igreja tá cheia e a minha tem pouquinha gente? Aí ele, por quê? Porque na minha igreja tá só os escolhidos. Na tua tá os salvos com o perdido. E ele tem respaldo bíblico para isso? Tem. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na minha tá só os escolhidos, na tua tá tudo misturado. E às vezes não é assim mesmo, irmão. Começa a levar pregador de fogo lá naquelas igrejas. Pregador que fala a verdade mesmo da Bíblia como a Bíblia é. Os perdidos não vai nem aparecer mais na igreja. Ainda vai enquadrar o pastor ainda. Porque a verdade da palavra de Deus sempre vai ser a verdade. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Examine-se você. Examine-se você. Olha o que nós lemos aqui, ó. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe e crendo nelas, e abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Glórias a Deus. Tenho que me retirar agora, porque eu tenho que ir para a igreja. Glórias a Jesus. E vai ser só glória. Hoje lá, Deus vai falar grandemente, assim como tem falado. Todas as mensagens que eu prego na minha igreja é registrado. Não edito, não tiro nada, não corto. Do jeito que eu falo lá, vai. É só você conferir aí no nosso canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Aqui mesmo nas redes sociais eu tenho divulgado esse canal, tenho postado um pedaço de cada mensagem aqui, e na íntegra mesmo você só vê lá no canal a mensagem completa, a mensagem de 1 hora, meia hora, 80 minutos, e aí vai indo de acordo com o tempo que Deus vai revelando em nome de Jesus. Aqui foi só a introdução que nós trouxemos aqui, e uma coisa eu tenho para vos dizer aqui: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos, e Ele te anunciará aquilo que você precisa saber. Então está aqui a palavra que Deus colocou em nossos corações para falar aqui hoje. Escapa-te pela tua alma enquanto é tempo. A vida, nessa vida, é passageira. Olha, foi um amigo meu que é cantor, foi embora com esse vírus aí. Foi um pastor amigo meu que é dirigente de igreja, foi embora também, mês passado. Entre outras pessoas, conhecidas e não conhecidas, tá indo embora. Daqui a pouquinho somos nós, e você vai ficar aí, perdendo tempo? A Bíblia diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Não só com vírus, irmão, pode ser um acidente, a gente pode dormir hoje e não acordar mais, pode ser um infarte,
Entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Se você quiser ouvir um pouco mais, vá lá no nosso canal no YouTube, escolha uma mensagem e que Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Fique na paz.